Bom dia, gente. Bom dia. Que o Mestre Jesus possa inspirar a todos nós, para que a gente possa tirar do Evangelho, tirar a letra que nos transforma, que nos inspira, né? Primeiro, queria agradecer ao Samuel, à Sônia, a todos da casa, pela oportunidade de estar aqui e de falar do Evangelho de Jesus, né? Porque falar do Evangelho de Jesus é falar de quê? Falar de vida, falar de transformação, falar de mudança, falar de refazer, de a gente conseguir nos reconstruir de verdade. E todos nós, espíritas, cristãos, nós temos que tirar o Cristo da cruz e trazer ele para perto de nós, para dentro de nós. E toda a mensagem do Evangelho de Jesus, ela precisa de ser sentida, nos tocar profundamente, e que essa mensagem a gente possa trazer para dentro de nossas vidas, para a gente poder fazer a nossa construção íntima. Então, para a gente iniciar, nós vamos falar da passagem da mulher adulta que está em João 8, de 1 a 11, o tema que foi pedido. Então, é uma passagem muito bonita, que nos dá muitos caminhos a ser seguidos, né? Fala do julgamento, do entendimento, de como que a gente entende. E antes da gente começar, nós precisamos de voltar no tempo, voltar 2000 anos atrás, voltar o Sinédrio. O Sinédrio era a casa onde ficavam os fariseus, onde a elite judaica tomava conta. E nesse pátio, Jesus pregava. E tinha que respeitar uma lei, se a gente for comparar de hoje, de 3.800 anos atrás, que era a lei judaica, do olho por olho, uma lei de Moisés. Então, lendo a passagem evangélica, ela fala assim para a gente. Jesus estava no Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou ao templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Então, Jesus entrava no grande pátio do Sinédrio, sentava, a multidão sentava a seus pés. Imagina, gente, nós tendo Jesus por perto, a multidão que ia para perto dele. Imagina o magnetismo, a condição que esse irmão nosso, que é o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, governador espiritual da terra, o magnetismo que ele tinha, a força de atração que ele tinha para todos nós, né? Então, e pela manhã cedo, tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo. Então, olha só, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque no segundo texto aqui a gente vai explicar melhor. E a colocaram em pé no meio daquela multidão. Só para a gente começar a entender. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher vem de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras, apedrejar as adúlteras. Imagina só a situação dessa mulher, a humilhação que ela passava. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Os fariseus perguntaram a Jesus, mas os escribas. Eles diziam isso, o tentando, a fim de ter do que acusar. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. E Jesus, caladinho, abaixado, escrevendo
na poeira. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse. Então, tudo que Jesus falou. Isso aqui é João falando para nós. João, ele escreveu esta mensagem mais ou menos de 60 a 70 anos depois, quando ele escreveu o seu evangelho. Na época ele era um adolescente, de 15 a 18 anos mais ou menos. Então Jesus falou para a gente assim, que aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, se abaixando de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Todos foram embora, saindo os velhos primeiro. Depois a gente vai explicar direito, cada parte dessa. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe, mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse, não, Senhor. Jesus lhe respondeu, eu também não vos condenarei. Não mais. Ide, e no futuro não peques mais. São João capítulo 8, item 1 a 11. Né? É a passagem do nosso dia. Então, para a gente entender esse texto melhor, o irmão X, Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, tem uma explicação muito bonita, que nos mostra a passagem, o entendimento de Pedro. E Pedro aqui somos nós. Ainda os que julgam, os que cobram, né? E vai trazer de forma tão bonita o que aconteceu com ela, o porquê que aconteceu com a mulher adúltera. E o mais importante sempre do Evangelho não é só a mensagem que está aqui, é a gente trazer ela para onde? Para dentro de nós. Para ela retificar em nós, mudar em nós, nossas atitudes, nossas formas de ver o mundo, nossas formas de caminhar, né? Então, no livro Contos e Apólogos, no capítulo 14, tem um texto que chama assim, a lição do discernimento, que é uma lição para todos nós. E fala assim, eu vou falando e a gente vai comentando. Finda a cena brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz na praça pública, Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou zelosamente. Então Pedro, depois que todo mundo foi embora, só ficaram os apóstolos e a mulher. Pedro pergunta para Jesus, mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Pedro perguntou, será que nós não estamos apoiando o erro? Nós não estamos apoiando a falta? Continua assim, o irmão X continua assim, abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver, não seria proteger o pecado? Será que o que Jesus fez pelo olhar de Pedro não estaria protegendo o pecado, o erro, a falha? Jesus meditou e respondeu, Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Na mesma medida que eu medir, eu serei medido. Da mesma forma que eu cobrar, eu serei cobrado. Todos nós. Aí, continua assim. Sim, clamou o apóstolo irritado. Irritado, somos nós. Né? Nós somos o Pedro, cheio de faltas, cheio de erros, caminhando, né? Compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos, mas, porventura, conseguiremos viver sem discernir? Pedro pergunta para Jesus, nós conseguimos viver sem discernir?
sobre o que é certo ou o que é errado? Continua Pedro. Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno. Que é muito importante para nós. Quem poderá examinar o acontecimento em toda a extensão dele? Quem de nós que pode julgar o que está dentro de cada um de nós? Das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos equívocos, do que a gente traz desta vida ou de outras vidas. Quem de nós pode julgar um pouquinho do outro, da dor que o outro sente? Né? Então, olha, quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Quem que poderia examinar? Estava sentado riscando o chão. Não é esse? Que é o nosso governador espiritual. Sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? O que ela passou? Nós podemos saber o que cada um de nós passamos, nem nessa vida a gente não consegue. Imagina nas outras múltiplas, infinitas encarnações que nós já passamos para chegar até aqui. Para chegar até aqui e estar no domingo de manhã num lugar tão bonito desse, ouvindo o Evangelho de Jesus, todos nós juntos, num pensamento só, como aquela multidão que estava junto de Jesus. Porque toda vez ele mesmo disse que quando um ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele se faz presente, com certeza se faz presente junto a cada um de nós, com os mentores dessa casa, nossos mentores individuais. São os representantes do Cristo junto a nós. Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? Quem que a levou primeiro a seguir esse caminho? Quem de nós que pode mesmo julgar quem levou ela a esse despenhadeiro? Quem de nós tem condição para isso? Continua assim. E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades. Porque a mulher nessa época era propriedade do homem. Nós estamos falando de 2000 e tantos anos atrás. Se a gente for pensar hoje, não tem 100 anos que as mulheres votam. Não tem 100 anos ainda. Foi em 1932, se eu não me engano. 32 ou 35 foi o primeiro voto. Em alguns lugares só do Brasil. Então, o que a levou a esse arrastamento? A essa condição? Pode ser a loucura, pode ser a falta de carinho que levou ela, porque se ela é adúltera, ela era casada, ela traiu alguém. E o marido? Onde está o marido nessa situação? Vamos continuar que nós vamos chegar lá. O discípulo, contudo, no propósito de exaltar a justiça, acrescentou, e Pedro continua ainda. Somos nós, teimosos, né? A gente não tema muito, tem muita dificuldade. Aí continua assim, de qualquer modo, a corrigenda é inadiável ao imperativo. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Então Pedro, continuando ele querendo punir, na ideia nossa ainda de sempre ter um culpado, de sempre ter um responsável, né? Pedro continuava insistindo, ó, alguém tem que pagar pela situação. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Pedro pergunta. Quem provocou a situação? Imaginem
naquela época, hoje já seria uma situação difícil. Imagina aquela mulher no meio da multidão, como adúltera, e ela sabia que pela lei ela seria apedrejada, ela seria morta naquele momento. Geralmente as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. As mulheres desse naipe, porque aqui o texto induz que ela era adúltera e ainda era uma mulher da vida. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? O que levou ela, o acontecimento, para ela chegar até a situação de ser exposta daquele jeito? Porque aqui a gente tem que olhar vários lados. Um primeiro julgamento é o da mulher, mas o segundo, a intenção por trás de tudo, era pegar Jesus. Era eles fazerem Jesus ir contra a lei mosaica. Porque imagina só a situação de Jesus. Se Jesus vira e deixa apedrejar ela, ia totalmente contra o que ele pregava. Jesus pregava o quê? A caridade, o amor, a esperança, o perdão, não é isso? Então, e se Jesus pega e vira e fala assim, ele mesmo virasse e falasse assim, não, ela não pode ser apedrejada, ele ia ser levado ao sinédrio, porque ele estava indo contra a lei de Moisés. Então, o julgamento não era da mulher, era um fato só que ia levar Jesus a essa condição de ter essa saída. Como os fariseus fizeram várias vezes com ele, quando deram para ele a moeda no caso, me lembra, gente? De César, né? Então, Jesus sorriu compadecente e tornou. E falou para Pedro, quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? Quem sabe ela precisava de ajuda? Né? Imagina uma mulher nessa época, abandonada, muitas vezes até sem condição de se manter, de se alimentar. Vamos pensar um pouquinho. Vamos trazer para perto de nós. O pescador de Cafarnaum acentuou contrariado e continuou contrariado, temando com o mestre. O responsável devia expiar semelhante delito. O responsável tinha que pagar. A ideia nossa ainda sempre é de ter o quê? Punição, o culpado, né? Sempre a gente quer o quê? Arranjar alguém para ser o culpado da situação. Sou contra a desordem e na gritaria que presenciamos, estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Era o entendimento da época, nós também não podemos julgar ele, porque muitas vezes nessa época que a gente estava fazendo era muito pior que isso ainda, né? Nesse ponto de entendimento, velha mendiga que ouvia a conversação, olha só, agora vem um fato novo para nós, para a gente entender. Nesse ponto de entendimento, velha mendiga que ouvia a conversação, caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Simão, surpreendido. Uma velha mendiga apareceu na situação, só estavam os apóstolos e a mulher adúltera. Vira para Jesus e fala assim, Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Então, minha sobrinha, filho da minha irmã que é paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Então, ela morava ali perto e foi ver se conseguia algum alimento, que nessa época devia ser muito difícil. Abeirávamos daqui
quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para lapidação. Simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Então, olha só, elas indo, apareceu um rapaz que a abordou, né, querendo forçar a criar nela o quê? Uma situação. O fato, sabendo que ela, como a própria tia fala, porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Ela não tinham vários parceiros, né? Então, olha só a situação. Como que essa situação foi montada para acusar Jesus. E ela junto, né? Aí ela continua falando assim, a tia, a velhinha, ambas estamos feridas e com dificuldade. Tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade, faze a justiça. Olha só, gente, a situação. Como que essa situação vai desencadeando? Como que as coisas eram montadas para chegar até Jesus, né? Então, todas as vezes, e a maioria das vezes, nós somos, tudo que a gente vê, a gente julga. Não é? Muitas vezes antes, o pensamento já vem de forma da gente mesmo a julgar, né? E a gente, como espíritos eternos que somos, né? Como herdeiros do ensinamento da moral cristã, nós estamos aqui para controlar esses instintos. Nós estamos aqui para controlar, superar as nossas próprias dificuldades, que cada um de nós temos. E o julgamento é um deles. Por isso que é tão importante o que o Cristo nos fala. O que o Cristo nos fala, precisamos trazer para dentro de nós, para dentro do nosso coração, né, para dentro de nossas vidas. E só para terminar o texto, por trás da antiga porta, aí olha só, deixa eu voltar aqui. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faz a justiça. E ainda vem um fato muito importante que é, e onde está o miserável? Pedro querendo vingança, querendo punir, né? Pedro é nós, né? E onde está o miserável? Gritou Simão, enérgico diante do mestre, que o seguia bondoso. E Jesus calmo, tranquilo. Quem que tinha condição de julgar alguma coisa? A não ser Jesus. Ali, informou a velhinha, com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria, e apontou a casa de peregrinos, para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que observava sereno. Então eles saíram do sinédrio e foram para essa casa. Por trás da antiga porta escondia-se um homem, trêmulo de vergonha. Nessa casinha, um homem escondido lá, trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas a breves segundos estacou pálido e abatido. Pedro foi para ser Pedro, né? Ser nós, vingando, né? Querendo achar um culpado, com todas as forças. Pedro avançou de punhos cerrados, mas a breve segundo parou, pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar. Pupilo aqui o significado, pupilo de sogra e comensal de sua própria mesa. Pupilo é criado, foi criado pela sogra de Pedro, convivia com Pedro em sua casa. Olha a situação, gente, do que é julgar, né? E como que a vida coloca, e por que o evangelho é tão importante para nós, né? Lição para todos nós. É claro, gente, que a gente não consegue ainda, a gente é uma máquina de julgar, para tudo que a gente olha, a gente julga.
tudo a gente dá, vem de nós a nossa condição de dar a nossa opinião, querendo, né? E sempre a gente vai falar pelo quê? Pelo que a gente conhece, pelo que a gente acha que é certo. E temos a verdade. Seguiram o Messias com piedosa atitude. Mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher, guardava intenção diferente, que ele seguia Jesus, mas tinha uma outra intenção. A outra intenção aqui o texto não fala, mas era o quê? Levar Jesus ao sinédrio, né? Para ver se ele... Porque o que acontecia? Só para a gente entender também. O sinédrio julgava, mas quem poderia condenar à morte eram os romanos. O sinédrio levava a Roma, as punições eram romanas. Porque o que os romanos faziam? Eles chegavam, tomavam militarmente a posse daquele território e eles deixavam, vamos dizer assim, a burguesia, a parte política, e punham eles para trabalharem para eles, com a mesma mordomia, e exploravam do povo. Mas a parte militar, a parte de segurança toda era feita pelos romanos. Então o sinédrio não poderia condenar, eles poderiam levar Jesus como levou a Pôncio Pilatos, né? Então, eles tinham que arranjar meios para exterminar Jesus. Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para Cristo. Simão somos nós, à maneira do menino necessitado de proteção, e bradou. Vamos ver. O que acontece com Pedro? Mestre, o que fazer? O que eu faço agora? Ele queria punir? Que queria bater? Jesus, porém, acolheu amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir, a nos colocar no lugar do outro, a sermos benevolentes, indulgentes. O que nós temos hoje, que a doutrina espírita nos traz, é uma ferramenta que a gente ainda não sabe o tamanho, a condição que nos dá. De nos colocarmos perante uma mensagem dessa, que muitas vezes a gente vê uma pequena fração. E aqui ainda, gente, se a gente pegar, tem outro texto de Amélia Rodrigues que praticamente narra os mesmos fatos. Só que aí vem uma dúvida para nós que somos Pedro. Será que a gente pode deixar que as coisas erradas continuem acontecendo? Será que como que a gente pune? Porque se a gente for olhar assim, do jeito que, sem julgar nada, como que a gente faz com o erro? Com a falta? Porque se a gente voltar aqui, deixa eu voltar aqui só para a gente... Porque Jesus fala assim, na mensagem do Evangelho. Ele fala assim: mulher, onde estão vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Não mais. Ide e no futuro não peques mais. No futuro não peques mais. Então Jesus falou que ela pecou. Só que Jesus está julgando a quem? O erro, a falha. Jesus não está julgando a mulher. Porque ele sabe que todos nós estamos em processo ainda de aprendizado, com toda a dificuldade que trazemos, né? Só que hoje, para a gente entender de verdade, como que a gente se procede contra uma pessoa que agiu errado? Aí Kardec nos explica. Kardec que é a base para nós. Se Jesus é a porta,
porta estreita para a gente passar. Kardec é a chave. É a chave que vai nos dar esse caminho, que vai nos facilitar o aprendizado que precisamos. Então Kardec fala assim para a gente, só mais um pedacinho. Antes de censurar uma... Isso aqui está no capítulo 10, no item 12 e 13. Bem-aventurados os misericordiosos. Felizes os misericordiosos. Falando de quê? De misericórdia para todos nós. Então fala assim, antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. É uma das situações que ele me coloca. Antes de eu julgar, será que aquilo eu não posso ter feito? Eu não posso ter feito nessa vida, em outra vida? Aí ele continua assim, a censura lançada sobre a conduta de outro, pode ter dois motivos. Então a gente censurar a conduta de outra pessoa pode ter duas situações. Uma situação é reprimir o mal, que é a mais importante. Uma situação de a gente muitas vezes precisa se posicionar. Isso é Kardec nos explicando. Ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Porque existem dois jeitos. Um é o da gente reprimir o mal e o outro é o errado, que é o da gente as pessoas que desacreditam pessoas cujos atos se criticam. Aí ele fala assim, este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. E o que é maledicência? O que é ser maledicente? Maledicente é o quê? Falar do outro, inventar do outro, buscar uma situação para prejudicar o outro. Então existem dois aspectos importantes para a gente ver. Um é reprimir o mal e aquele outro que julga, ele está sendo maledicente. São as únicas duas cabíveis situações que a gente pode censurar o outro, segundo Kardec. O primeiro, Kardec continua, pode ser louvável e se torna mesmo um dever em certos casos. Então, reprimir o mal é um dever nosso, de reprimir o erro, reprimir a falha, uma vez que disso deve resultar um bem, né? Disso deve resultar um bem, essa repressão, é acertar o caminho, é colocar as pessoas de novo no caminho. Então, não julgueis se não quiserdes serdes julgados. E ainda, o texto aqui fala, Kardec fala, que você poder reprimir o mal tem que ter uma condição de ascensão moral. Então, primeiro, o que a gente faz? Tem que se espelhar com o quê? Com a moral do Cristo. E através da moral do Cristo, a gente aplicar para reprimir o mal. Né? Então, para nós que somos espíritas, e para não terminar, que está faltando alguns minutinhos só, eu vou contar um caso que é muito... Eu não sei se... A maioria já deve ter ouvido falar do que nós temos na mão. Nós que somos espíritas. Se nós não julgarmos tanto, não cobrarmos tanto, não sermos tanto Pedro, como Pedro foi na situação aqui. Não só Pedro, os fariseus e a multidão que muitas vezes estava junto lá. Que nós somos o Pedro, a multidão, os fariseus, né? Da cobrança. Muitas vezes nas casas espíritas nós cobramos tanta regra, tanta situação, né? Então, tem um caso aqui que dois espíritas não cobraram. E aí vocês vão ver a obra que foi feita. A situação tão grande que aconteceu com um espírito que não foi julgado, que não foi cobrado. Vocês já viram falar de Benedita Fernandes? Dona Dita, mãe Dita de Araçatuba? Ela é do norte do estado de São Paulo. Dona Dita nasceu em 1917. Ela
ficou viúva muito nova e era portadora de uma mediunidade muito ostensiva. Muito ostensiva. Acho que não preciso mais disso. E ela, depois de ficar viúva, um processo obsessivo muito grande tomou conta dela e ela ficou, como a gente pode falar, que louca. A loucura tomou conta dela. Perdida. Ela se despia pelas ruas públicas. Então, numa época em mais ou menos 1930, ou antes um pouco de 1930, ela ia ter o carnaval na cidade, uma festa grande em Araçatuba. O que eles fizeram? Prenderam ela, porque ela perturbava, ela descontrolava. Ela era uma senhora morena, negra, de cabelos esgandalhados, desdentada, e ela tirava a roupa e atentava ao pudor o tempo todo. Então, levaram ela para a prisão municipal. Nisso, o carcereiro que estava lá era um espírita, era um italiano. E ele começou, quando ela estava presa, cuidando dela do carnaval, ele começou a ler o evangelho para ela. Ele estudava o evangelho junto com ela e ela na cela, e ele do lado de fora. Ele e a esposa começaram a aplicar passe nela, na cadeia, dentro da cadeia. E ela foi acalmando, foi melhorando. E nisso, eles tinham uma casa espírita. Assim que melhorou, passou o carnaval, ela acalmou, eles a levaram para essa casa espírita. E no fundo dessa casa eles arranjaram um lugar para ela ficar. E essa senhora, ela foi melhorando, foi tratando, uma obsessão muito profunda. A gente que é da casa espírita, a gente sabe que demora, não é uma situação fácil. E ela foi progredindo, foi passando. E nisso ela começou a recolher, assim que ela melhorou um pouco, recolher crianças de rua, que na época tinha muito, né, nessa região. E nisso ela arranjou um local que era na beira de um rio, um lugar muito pobre, abandonado, e construiu uma casinha de pau a pique, caindo aos pedaços, e começou a acolher essas crianças. E foi acolhendo as crianças, e nisso ela passava muita dificuldade para manter essas crianças. Mas é onde que eu quero chegar. Até aqui nós somos uma criança, eu vou contar o resto da história. Mas olha só, se o carcereiro tivesse julgado, se o carcereiro não tivesse dedicado, estou falando para nós espíritas, não tivesse dedicado um pouquinho a essa senhora, ela cuidava das crianças, e passando muita dificuldade, a casa de pau a pique caindo aos pedaços, escorada. Isso, tem a biografia dela, mas a Ana Gessi Guimarães, você já deve ter visto falar de Anete Guimarães, né? A dona Ana Gessi, ela é de Araçatuba, e o pai adotivo dela, que é o caso que eu vou contar na sequência agora, chama Ressier, o senhor Ressier, que ajudava a dona Benedita Fernandes. E nisso, ela passava dificuldade demais, ela não tinha como tratar das crianças. Imagina só, 1930, 32, né, uma situação muito precária. E nisso, um dia, ela e as crianças com fome, as crianças pedindo ela falava assim: Jesus vai mandar para nós alimento. Fiquem tranquilos que Jesus vai mandar para a gente. Vão para a estrada, atravessa o rio e fica na estrada. E as crianças foram. E nisso, naquela época, existia eu nunca vi falar nisso, nessa situação, que era tripeiro. Ele tinha uma carrocinha,
Na época não existia refrigeração, né? Direito. Juntavam os miúdos dos animais que eram abatidos, parte da carne, e ele saía vendendo aquilo pela cidade afora. E nisso, esse senhor Rissier, que é quem criou a NET Guimarães, ele veio na cabeça dele uma intuição e ele entrou pela viela, pela ruazinha, e viu as crianças. E ele nunca tinha tido filho. Pra você ter ideia, pra gente ter ideia, ele adotou a Ana Gessi. E nisso, ele viu as crianças, e ele era encantado com as crianças. Falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? A mãe Dita falou pra gente ficar aqui, que Jesus vai mandar alimento para nós. Aí ele vira e fala para elas assim: Jesus chegou, busca as vacias. Aí ele buscou, as crianças buscaram, encheu as vacias. A dona Dita veio e conversou com ele, e ele falou com ela: a partir de hoje eu vou te ajudar todos os dias. Tudo que eu fizer, um pouco vai ser para ajudar vocês. Dona Dita, ela criou um orfanato, resumindo a situação. Pegava todos os dementados que estavam na rua, criou um lugar para eles, cuidava de todos. Esses irmãos, eles surtavam, tinham seus acessos de loucura. Ela trazia, fazia prece para eles, deitava eles no colo e acalmava. Dona Dita criou um orfanato, um asilo, criou um hospital, tudo em Araçatuba. Ajudou milhares e milhares de pessoas. Esse Rissier, ele era analfabeto, mas ele fazia pequenos serviços, ajudava, fazia serviço de pedreiro, coisas de elétrica, não faz tudo. E ele chegava na casa de uma pessoa e falava assim: eu estou precisando que arrume um telhado. Ele ia lá, arrumava o telhado e falou assim: quanto que é? Leva 2 sacos de arroz para a Dona Dita. Era o pagamento. Assim, ele foi ajuntando pessoas para ajudar. E nisso, em 1947, Dona Dita desencarna. Dona Dita desencarnou com problema cardíaco e o trabalho continua até hoje. Mas isso, contando o resto da história do Gissier, para a gente terminar, Gissier vai um dia para o Rio de Janeiro, para a casa da filha, né? Que é a Ana Gessi, com câncer terminal, uma situação terminal, muito grave. E ele continuava trabalhador das casas espíritas de Araçatuba, ajudando. E nisso, Divaldo Franco está no Rio de Janeiro. E o Geraldo Guimarães, que é o marido da Ana Gessi, ele é um dos filhos do Divaldo. Um dos filhos do Divaldo na Casa do Caminho. E nisso, eles foram encontrar com o Divaldo. E levaram o Rissier. E o Rissier chega... Perdão. O Rissier chega e Divaldo começa a conversar com eles. E a Ana Gessi fala do Rissier, apresenta para ele. E o Divaldo entra em transe. E daí um pouquinho Divaldo fala para ele: você vai morrer. Aí todo mundo tomou aquele susto. Aí Divaldo brincou com ele assim: porque tem uma senhora aqui que falou que eu podia falar com você assim, diretamente. E ela mandou falar para você que as sobras, dizia, para te lembrar das sobras, né? Das sobras que ele levava da carroça para ela, né? Aí ele falou assim: Dona Benedita, ele lembrou na hora da Dona Benedita, o que ele fez,
do trabalho que ele ajudou a dona Benedita a fazer. E nisso, ele virou para Divaldo e falou: Divaldo, fala com ela que me dá uma moratória. Eu sei que o meu tempo acabou, mas eu preciso de ajudar a acabar uma casa espírita lá. Eu preciso acabar. Eu preciso terminar. Me dá essa moratória para ajudar a criança. Mas eu sinto muita dor. Eu tenho muita dor ainda. Pede ela. Aí Divaldo vira e fala assim: ela falou que você tem a moratória. E você não se preocupe, que assim que você acabar, você vai sentir uma dor no peito e vai ser só isso. E acabou. Gessier terminou a casa, era uma parte até do esgoto, ele fala até dos detalhes dessa casa, uma outra casa espírita lá de Araçatuba. Ele terminou essa parte. Um mês depois, sentado depois de almoçar, pôs a mão no peito e Dona Benedita foi buscar. Né? Então, eu fico até emocionado. Então, é para a gente ver. A gente começou falando da mulher adúltera, que julga. Né? Então, quando a gente entra em umas situações igual essa, a gente entender o tanto que a gente tem que melhorar. Que o tanto que o Evangelho de Jesus é força viva em nosso espírito, de cada um de nós, cristãos, espíritas que somos, que temos tanta informação e que muitas vezes, na maioria, no dia a dia, que é a parte difícil, a gente não consegue colocar em prática. Ainda não temos a maturidade ainda de podermos colocar em prática. Somos Pedro, vingadores. Não entendemos ainda a realidade da vida. Então, entender do julgar da mulher adúltera é uma lição para todos nós. Como eu disse no início, a gente tem que tirar o Cristo da cruz e trazer para dentro. Trazer para ele ser o quê? Objeto de transformação, de mudança em nossas vidas. Sermos transformação, principalmente para nós, que muito nos é dado, mas muito será cobrado. E todos nós que temos condição de acender uma luz, Emmanuel fala, todo aquele que acende uma luz do bem, o primeiro a se beneficiar dele somos nós. Por isso que ele fala para nós que a gente tem que pôr a luz não debaixo do alqueire, escondido, mas no alto, para iluminar a todos nós. Então tudo que o Cristo nos fala é para ser sentido. Porque tudo que nós sentimos, nós não perdemos mais. É nosso. É das nossas vidas. Tudo que o Cristo nos fala, se nós trazermos para dentro de nós, de forma de sentimento, porque nenhum de nós esquece no dia do nascimento de um filho. A gente sempre lembra dos mínimos detalhes, não é assim? A gente nunca esquece da partida de um ente querido. Então, a gente precisa de ter sentimento. O Evangelho não é só para ser lido, é para ser estudado, é para ser sentido dentro de nós. Que o nosso Mestre Jesus nos ajude, nos ampare, nos dê força para continuarmos a jornada de cristãos, primeiramente, e de nós espíritas, como o carcereiro, que não julgou, e a obra está aí, viva, para todos nós. Do Gessier, da Dona Dita, que é um espírito que Divaldo, Chico, tantos tiveram tantas mensagens dele. Depois, quem não conhecer e quiser pesquisem, vocês verem que
que história perfeita de transformação. Imagina, gente, uma louca ajudar tantos. Perdida na rua. Quantos perdidos estão aí? Precisando de quê? De um espírita que não julga. Jesus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos.